Eu sou a Béria, psicanalista clínica, e gostaria de compartilhar com você alguns comportamentos que nós temos. E esses comportamentos, eles podem nos ditar que nível nós estamos evolutivo. Se nós somos mais primitivos, estamos utilizando mais nosso cérebro reptiliano, ou se nós já estamos nos desenvolvendo e já utilizamos nosso córtex frontal. E aí, a pergunta e na verdade o conteúdo é: quando a gente tem algumas características que ditam anjo, demo, que são do cérebro reptiliano. E depois nós temos características, comportamentos, que entra na negociação, e quando eu não consigo negociar com o outro, eu negocio comigo mesmo. Então nós estamos falando de 4 comportamentos, tá? Reações. Então eu vou explicar um pouquinho do anjo, do demo, da negociação e da negociação comigo mesmo, certo? Então vamos lá. Quando eu tenho um comportamento anjo, eu tenho um comportamento anjo quando alguém me pede algo e eu digo sim, querendo falar não. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de se posicionar, têm dificuldade de colocar a sua vontade, o seu desejo em primeiro lugar? Pois é dessas pessoas que eu estou falando. Dessas pessoas que dizem sim para agradar o outro, que dizem sim para ficar bem perante uma sociedade. Dentro da psicanálise, a gente tem uma matéria que chama individuação. E a gente trata justamente esse tipo de comportamento. Então, o anjo, quando ele diz sim para o outro, mas na verdade, no íntimo dele, ele queria dizer não, ele engole toda aquela emoção, todo aquele desprazer, toda aquela falta de vontade fica engolida, fica esquecida, fica no subconsciente adormecido. E então ele faz a vontade do outro. O demo é aquela pessoa ríspida, é aquela pessoa grosseira, é aquela pessoa que quando você pergunta alguma coisa para ela, você quer ir, vamos ao supermercado, por um exemplo, e ela já responde, não, eu não quero ir ao supermercado. Aquela pessoa mais explosiva, aquela pessoa agressiva, que você percebe uma certa agressividade na forma como ela fala. Esses dois comportamentos, esses dois perfis, são perfis muito voltados para o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele está sempre ali pronto para se defender, ele está ali sempre pronto para combater. Ele ainda não utiliza o córtex frontal, que é aquele cérebro onde ele pode raciocinar, aonde ele pode negociar, aonde ele tem esse tempo, onde ele entende que ele não precisa mais se defender, que o pedido do outro, a solicitação do outro, o convite do outro, não necessariamente é uma ameaça, né? Então vamos lá, uma negociação. Vamos comigo ao supermercado? O exemplo que eu utilizei. Utilizando o mesmo exemplo dentro de uma pessoa que negocia. Olha, eu não estou disponível agora. Será que podemos ir mais tarde? Ou podemos ir amanhã? Ou qual é a urgência para ir até o supermercado? Percebe que ali existe uma troca? Eu dei o exemplo do supermercado, que é um exemplo muito comum para pessoas, né, que tem ali seu parceiro, sua parceira, e ele é uma obrigação, alguns gostam, outros não tanto, e acaba tendo que fazer realmente essa negociação, porque às vezes uma pessoa está lá tão envolvida com alguma outra atividade, que ela não quer deixar tudo o que ela está fazendo para ir ao supermercado naquele momento. E aquela pessoa está convidando, porque aquela pessoa entende que ir ao supermercado naquele momento é uma situação importante, é uma situação necessária. E aí, quando existe esse amadurecimento entre essas duas pessoas e elas conseguem entender e negociar, tudo bem, nós não vamos agora, mas podemos ir amanhã. Tudo bem, nós não vamos agora, mas podemos ir mais tarde. É uma negociação, certo?
E aí, vamos supor que a gente tem uma pessoa mais amadurecida na relação, uma pessoa que se preocupa com a sua evolução, uma pessoa que gosta de se desenvolver, e temos uma outra pessoa que ainda está usando lá o cérebro reptiliano, que ainda responde de uma forma agressiva, ou ela diz sim querendo falar não. E aí, o que que a gente tem, né? O mesmo exemplo. Vamos supor que a pessoa que está usando o cérebro reptiliano faça o convite. Vamos ao supermercado? E a pessoa que é mais desenvolvida, né? Mais desenvolvida assim, já está usando o córtex frontal, diz: eu não gostaria de ir ao supermercado agora. Podemos ir mais tarde? Estou envolvida aqui nessa outra atividade. E aí a pessoa lá do cérebro reptiliano que fez o convite diz: não, eu preciso ir agora. E a pessoa do córtex frontal está tentando a negociação, não está sendo possível aquela negociação, então ela vai para a negociação com ela mesma. A negociação com ela mesma, ela tem um outro nome muito comum que é utilizado, que é o amor incondicional. É quando eu deixo de fazer o que eu desejo para fazer para o outro. Eu só gostaria de chamar atenção nesse outro comportamento, porque é muito fácil de ser confundido o anjo e o amor incondicional, que é a negociação com si próprio. O anjo, eu engulo todas as minhas emoções. O anjo, eu não estou consciente. Eu digo sim querendo dizer não e eu fico angustiado, porque depois a angústia vem. A negociação comigo mesmo, eu já não fico mais angustiada. Eu já entendi que o outro, eu consigo compreender a necessidade do outro e o nível de consciência do outro. Então eu vou para minha negociação comigo mesmo. Ok, eu entendo, mas por amor a essa relação, de repente, usando o, o exemplo dentro de famílias, né, de relações, por amor a isso tudo, eu digo sim a você e negocio comigo para que eu também não me entristeça, para que eu também não me deixe para trás, para que eu também não valide os meus próprios sentimentos. E aí eu deixo para você uma reflexão. Como você tem agido no seu dia a dia? Você tem sido mais cérebro reptiliano ou você tem utilizado o seu córtex frontal?